Muito bem, estamos aqui de volta para comentar capítulo 23 e 24 do livro do profeta Ezequiel. Essa porção do livro vai encerrar a segunda divisão do livro. A primeira vai do capítulo 1 ao 3, que é a chamada, a vocação de Ezequiel para o ministério profético. Do capítulo 4 ao 24, nós temos diversas parábolas, ilustrações que Ezequiel faz acerca da destruição. São profecias de julgamento contra Jerusalém e Judá. E fala também de Israel. Então, essa porção do livro do profeta 23 e 24 termina com uma parábola revelando a real situação espiritual do seu povo. A parábola trata de duas irmãs. A primeira é chamada Oolá, e que significa sua tenda. Oolá, ela simboliza o reino do norte, que tinha como capital a cidade de Samaria, que foi primeiro destruído pelos assírios. Desde seu começo, esse reino rejeitou o templo de Deus, a tenda, daí o chamado Oolá, o tabernáculo, e escolheu seguir sua própria religião. Jeroboão colocou 2 bezerros e todos os reis de Samaria foram idólatras. A parábola descreve Oolá, que significa tenda, caindo na prostituição, ou prostituição espiritual, a adorar outros deuses. E por fim, fala da sua destruição por seus amantes. A Síria destruiu Oolá, que é a irmã mais velha. A irmã mais nova chama-se Oolibá e ela representa o reino do sul, Jerusalém, que tinha sua capital em Judá, né? Jerusalém é a capital de Judá. Seu nome significa minha tenda se encontra nela. Oolibá, Oolibá significa minha tenda se encontra nela. E falava da presença do templo em Jerusalém. Lamentavelmente, Oolibá, que a minha tenda se encontra nela, também se prostituiu de modo pior que sua irmã Oolá, capítulo 23, verso 11. Portanto, o profeta Ezequiel prediz que Oolibá, que é Jerusalém, encontraria o mesmo fim trágico que sua irmã, capítulo 23, verso 22. O capítulo 24 é um aviso que o cerco de Jerusalém tinha finalmente começado. Ezequiel descreve Jerusalém agora como uma panela fervendo, não é? Foi aquecendo, tendo seus cidadãos presos lá dentro e o fogo do julgamento divino ardendo do lado de fora ao redor da cidade. Vamos ver então esse julgamento de Deus chegando. Bom, capítulo 23. Oolá e Oolibá, as duas meretrizes. Capítulo 23 também lembra o capítulo 16, que fala de prostituição, que é a mãe das meretrizes. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve 2 mulheres filhas da mesma mãe. 2 mulheres filhas da mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito. Note que a prostituição, ou seja, a idolatria, já começou lá no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertadas os seus peitos. A imagem bem, né, de uma prostituta, onde os homens vêm e apertam ali os peitos. E ali foram apalpados os seios da sua virgindade, não é? É bem uma imagem bem figurada, usada por Ezequiel. E os seus nomes, Oolá, que significa tenda, a mais velha, e nós já dissemos que representa Samaria, Israel, e Oolibá, sua irmã, que significa minha tenda, está nela. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas, e quanto ao seu nome, está aqui. Samaria é Oolá, e Jerusalém é Oolibá. Uma é tenda e outra é minha tenda.
não é? Esse é o sentido desses nomes. E prostituiu-se Oholá. Israel, o reino do norte, se prostituiu, sendo minha. Se prostituiu de que forma? Cultuando a outros deuses. E enamorou-se dos seus amantes, Baal, não é? Dos deuses fenícios, dos assírios, seus vizinhos. Cultuou os deuses dos assírios, vestidos de azul. Esses ídolos eram vestidos de azul, perfeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo, não é? Alguns deuses cavaleiros até montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões. Cometeu quando adorou esses deuses estranhos. Com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e que todos aqueles a quem se enamorava, com todos seus ídolos se contaminou. Eram diversos ídolos, né? Adorava Sera, Baal e outros deuses que eles se contaminaram. E as suas impundícias que trouxe ainda do Egito, os bezerros que Jeroboão fez, que trouxe lá do Egito, não é? Não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, não é? Se prostraram diante dessas imagens, e a eles apalparam os seios da sua virgindade. Tá? E esses deuses palparam o seio, tiraram-lhe o leite da sua virgindade e derramaram sobre ele a sua impudícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes. Oholá, né, foi entregue nas mãos dos assírios, e Oholibá vai ser entregue nas mãos dos babilônicos. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, daqui Samaria, que foi destruído pela Síria, de quem se enamorava, já que vocês adoram esses deuses, então foi entregue na mão da Síria. Eles descobriram a sua vergonha. Descobrir a vergonha quer dizer deixar a cidade nu, não é? Descobriram a cidade. Levaram seus filhos, suas filhas, mas a ela mataram na espada. A cidade foi toda destruída e foi afamada entre as mulheres, entre as demais cidades. E sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã Oholibá, Jerusalém, deveria aprender a lição. Assim como Deus destruiu Samaria, Jerusalém era a próxima. Vendo isso, sua irmã Oholibá corrompeu o seu amor ainda mais do que ela. E suas devassidões foram maiores do que as da sua irmã. Né? Cometeu mais ainda pecado, adorou outros deuses estranhos. Manassés mesmo chegou a colocar até ídolos no templo. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos prefeitos, dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens em cobiçar. Não é? O problema de Jerusalém, de Israel, era olhar as outras nações, admirar as outras nações e querer ser igual às outras nações. E vi que tinha contaminado o caminho de ambas, era o mesmo. O caminho dessas duas era o mesmo, tanto Samaria como Jerusalém. E aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, gostava dessas imagens, imagem dos caldeus, pintadas de vermelho, gostava. E aí começaram a pintar em suas paredes, tudo que eram essas imagens, com os seus lombos cingidos e com as tingidas tiaras largas na sua cabeça, as tiaras que punham na cabeça, todos com aparência de capitães, semelhante aos filhos da Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. Jerusalém se encantou com a Babilônia, com os caldeus, com os capitães, como é que eles se vestiam e queriam fazer igual. E se enamorou deles, vendo com os seus olhos, e lhe mandou mensageiro a Caldeia. Então vieram a ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores, se deitaram, se prostituíram e contaminaram com as suas impudícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Tá aí, ó. Se contaminou, se misturou com os ímpios,
está aí o resultado. Assim, pois, a descoberto as suas devassidões e descobriu-se a sua vergonha, então a minha alma se apartou dela. Aí Deus se apartou. Quer adorar os ídolos, quer adorar essas imagens, fique com elas. Como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. O fim de Oholibá será o mesmo de Oholá. Não é? E ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias de sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Aí começou a trazer também os deuses do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos. Aqui é uma outra figura forte, né? Os membros, seus amantes, como membros de jumentos, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Se adorou a isso, assim trouxesse a memória, a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seitos e os peitos da tua mocidade. Aí se lembrou de tudo aquilo que fez no Egito, todos os deuses que eles adoraram lá no Egito. Por isso, ó Oholibá, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu te suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte ao redor. Ia trazer tanto o Egito quanto a Babilônia. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus, de Pecode, de Soa e de Coa, e todos os filhos da Síria com eles, jovens e cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles capitões e homens afamados, todos eles montados a cavalo. Eu vou trazer os exércitos, assírio, babilônico, tudo contra você, porque você se apaixonou por eles. De fato, a Síria cercou a Jerusalém em 701, uma oração de Ezequias e Isaías livrou. Depois, em 609, lá veio o faraó Neco, não é? Cercou também o Egito. Depois, 605, Babilônia. Todos eles montaram a cavalo e virão contra ti com carros, carretas e rodas e com ajuntamento de povos e se porão contra ti em redor com rodelas e escudos e capacetes, porém diante deles o juízo e julgar-te-ão segundo o seu juízo. Está vendo? Viria essas tropas para julgar. Eles rejeitaram a Deus, então agora seriam julgados por essas tropas. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contra ti, o nariz e as orelhas te tirarão. Então o nariz e as orelhas iriam arrancar, e o que ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas, eles te tomarão, vão levar seus filhos cativos, e o que ficar por último, em ti será consumido pelo fogo. Iam incendiar suas cidades. Olha só o julgamento divino vindo, por quê? Por causa da idolatria, porque amou os outros povos, queria imitar os outros povos, em vez de ser uma luz de Deus para esses povos. Também te despirão as tuas vestes, e tomarão as tuas joias e adorno, iam levar todas as riquezas cativas. Assim farei cessar em ti a tua malignidade e a tua corrupção. Por causa do que se corromperam tanto, era tão maligna a cidade e corrupta, a única coisa era a destruição que restava para cessar assim a tua malignidade, a tua corrupção da terra do Egito. E não levantarás os olhos para eles, nem te lembrará mais do Egito. Aqui Deus está ensinando uma lição a Judá, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles que se tinham apartado a tua alma, vou entregar-te na mão dos inimigos, e te tratarão com ódio, e levarão todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despedida, e descobrir-se a vergonha da tua prostituição. Vão deixá-la nua, despida, e a tua malignidade e as suas devassidões. Essas coisas se te farão, porque te prostituísse após os gentios. Está vendo? Ao se misturar com os outros povos,
ela se prostituiu, ela deixou o seu Deus para adorar os deuses dos gentios e te contaminasse com seus ídolos. Olha a idolatria aqui como é séria, como Deus aborrece e abomina a idolatria do seu povo. No caminho de tua irmã andasses, por isso entregarei o seu copo na sua mão. Aqui o copo da indignação, copo do cálice da ira do Senhor, vou te entregar na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová, beberás o copo de tua irmã, vai beber o copo da indignação, fundo e largo, e servirás riso e escárnio, ele leva muito. De embriaguez, normalmente os copos eram de vinho, por isso aí menciona a embriaguez. De embriaguez e de dor te encherás o copo de tua irmã Samaria. É copo de espanto e de assolação. Aqui mostrados esses copos distintos, não é? Cálice de tua irmã, Ezequiel 23, 32 e 33. Cálice de espanto, Ezequiel 23, 33. Mas também temos o cálice da bênção, em 1 Coríntios 10, 16, que é o cálice do Senhor, e cálice de ouro da prostituta, em Apocalipse 17, 4. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-la, e os seus cacos roerá. Não ia só beber o cálice, mas ia roer o caco. Normalmente os cálices eram feitos de barro, então iria roer os seus cacos. E os teus peitos arrancarás, porque eu anunciei, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como te esqueceste de mim, e me lançaste para trás das tuas costas, olha quem deu as costas foi o povo, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor, filho do homem, julgarias a Oolá e a Oholibá, Olá tenda, Samaria, Oholibá, minha tenda, era onde estava o templo, Jerusalém. Mostra-lhe, pois, as suas abominações. Aqui vem a lista das abominações. Porque adulteram, olha aí, o primeiro pecado, adulteram, e sangue se acha nas suas mãos, comete assassínios, com os seus ídolos adulteram, muito dos cultos que eram feitos, cananeus, envolvia prostituição, né? Isso é porque simbolizava o Deus da fertilidade, então eles se prostituíam, e até os seus filhos que de mim geraram, fazem passar pelo fogo para os consumir, envolvia sacrifícios humanos, eles praticaram tudo isso, e ainda isso me fizeram, contaminaram o meu santuário, ainda levaram os ídolos para o santuário, no mesmo dia e profanaram os meus sábados, não guardavam o sábado, não observavam, porquanto havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham no meu santuário no mesmo dia para o profanarem. Eles até parece que guardavam o sábado, mas antes sacrificavam os filhos e depois vinham ao santuário cheios de pecado e profanavam. Eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é, mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, eis que vieram por amor deles, te lavasse, cobrisse os teus olhos e te ornasse enfeites. Ainda aceitavam vir os mensageiros de longe, não é? Para recebê-los, e te assentasse sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e pusesse ela o meu incenso e o meu óleo. Coisa que era santa somente para o povo, eles faziam para os estrangeiros também. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, ébrios, não é? Para beber, e puseram bracelete nas suas mãos e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu, a envelhecida em adultérios. A mulher estava envelhecida até em adultérios. Agora deveras se contaminaram com ela e ela com eles. Como uma prostituta, não é? Se contamina. Estava envelhecida em adultérios. E entraram a ela como exatamente ocorre
essa comunhão de um homem com uma mulher, entraram ela como entra uma prostituta, assim entraram Olá e Olibá, mulheres infames, cidades infames, Samaria e Jerusalém. De maneira que homens justos a julgarão, como se julgam as adúlteras. Qual era o pecado da adúltera? Era apedrejamento ou fogo, não é? E como se julgam as que derramam sangue, porque adulteração e sangue há nas suas mãos. Havia sangue inocente, suas mãos, sangue do justo que eles derramaram. Porque assim diz o Senhor Jeová, farei subir contra elas uma congregação, e as entregarei no desterro e ao roubo. A congregação é o exército assírio. E as entregarei no exército assírio para Israel e o exército babilônico para Judá. E as entregarei no desterro e ao roubo. Desterro seria o cativeiro e o roubo era os tesouros, as joias que tinha na cidade, tudo seria levado ao cativeiro. E a congregação era como se as apedrejará, como se faz a uma prostituta, né? Era pega em adultério, era apedrejada. E a congregação as apedrejará com pedras e as acutilará com suas espadas, e a seus filhos, suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Ou se apedrejava ou se incendiava. E era o que ia acontecer. A cidade ia ser destruída, os filhos mortos à espada e depois a cidade incendiada. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarneçam todas as mulheres e não faça conforme a sua infâmia. Era para que as outras cidades aprendessem e não praticassem a mesma coisa. A destruição era certa para Samaria e Jerusalém. E a vossa infâmia carregareis sobre vós e levarei os pecados de vossos ídolos. E sabereis, a expressão que repete mais 70 vezes, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Tudo isso tinha um propósito, saber quem é o Senhor, não é? Os ídolos nada podem, mas Deus tudo pode. Finalmente, capítulo 24, a parábola da panela. Essa parábola é a fala do cerco de Jerusalém, que tinha começado. Ezequiel descreve Jerusalém como uma panela fervendo, tendo seus cidadãos presos lá dentro. Não é o cerco que aconteceu, e o fogo do julgamento divino ardendo do lado de fora e ao redor da cidade, como uma panela que era aquecida ao fogo. Certamente alguns habitantes da cidade condenada recordavam amargamente os vãos conselhos recebidos dos falsos profetas, que diziam que havia paz e segurança, e que ensinavam o povo a zombar das palavras do profeta Jeremias, que era profeta de Deus. Sem dúvida, um dia no futuro, após a repentina volta do Senhor Jesus, outra geração pecaminosa também lembrará com amargura aqueles profetas que só profetizaram paz e prosperidade e não profetizaram arrependimento. Onde está a promessa da sua vinda? Também Pedro menciona isso, porque desde os dias que os pais dormiram, todos permanecem como desde o princípio da criação. Na volta do Senhor aparecerá também escarnecedores. Vamos à parábola da panela. E aqui encerra a segunda sessão do livro, depois a terceira, capítulo 25 a 32, que são profecias contra 7 nações. Mas a parábola da panela encerra essa sessão e corresponde esse capítulo 24 à metade, em capítulos do livro de Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano. 9º ano é o ano que a Babilônia vai cercar Jerusalém. No 10º mês, aos 10 do mês, dizendo, exatamente quando Babilônia cerca: Filho do homem, escreve o nome desse dia, desse mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém nesse mesmo dia. Foi o dia que começou o cerco. E usa de uma comparação para a casa rebelde. A casa rebelde é Jerusalém. E diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová:
põe a panela ao lume, quer dizer, ao fogo, e ponha e deita água dentro dela, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas, as espáduas, e enche de ossos escolhidos. Aqui a panela fervendo com carne, com pedaços de carne, não é? Espáduas, e enche de ossos escolhidos, até de ossos. Pega no melhor do rebanho, quer dizer, o rebanho de ovelhas, e queima também os ossos debaixo dela. Falha ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Então ia queimar bem os ossos e depois cozer eles dentro dessa panela. E aqui outra mensagem de uma metáfora ilustrada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma e cuja escuma não sai dela. Tira dela pedaço a pedaço e não caia sobre ela. Vai tirando aos pedaços, porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada. O pôs e não o derramou sobre a terra para o cobrir com pó. Essa penha descalvada, alguns apontam para o Calvário, né? O Calvário, a caveira, que onde Cristo derramou seu sangue. E não o derramou sobre a terra para cobrir com pó, para subir a indignação, para tomar vingança. Essa panela fervendo era a vingança de Deus sobre a cidade sanguinária, a casa rebelde, que era Jerusalém. E pus o meu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Aqui pus o meu sangue nessa penha descalvada. Novamente, parece que o verso 7, o verso 8, aponta para o Calvário, que era chamado caveira, na penha que era descavada, onde se deu a crucificação, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Um incêndio viria, não é? Amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera com especiarias, e ardam os ossos. Até os ossos iam arder nessa panela. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundície no meio dela, e se consuma e se escuma. Então, depois de ferver, ainda deixava a panela vazia para tirar até a ferrugem, queimando. De vaidade se cansou, e não saia dela muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Todas as coisas iriam ao fogo. Na tua imundície está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Ele purificou, mas ela não se purificou. Nunca mais será purificada da tua imundície, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Deus estava indignado com a cidade, o cerco viria, e os habitantes de Jerusalém iam ferver como presos dentro dessa panela, até que a panela ficasse vazia e continuava ainda assim queimando. Eu, o Senhor, disse: será assim e o farei, não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei. Deus já havia determinado, ele não ia voltar atrás. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. A sentença para Jerusalém já estava determinada. E aqui vem a predição da ruína, verso 15, né, a predição da ruína até o verso 27. Diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Não é? Esse desejo tirarei de ti, diz que a esposa de Ezequiel morre juntamente quando a cidade foi destruída, e diz: aos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás,
nem correrá as lágrimas. Deus parece que queria que o profeta sentisse na pele o que Deus sentia quando Jerusalém fosse destruída. E falou que ele não lamentaria. Refreia o teu gemido, não tomarás lutos por mortos. Ele não ia tomar luto por ela. Até o teu turbante, Ezequiel parece que usava o turbante, né? Até o teu turbante, coloca nos pés os teus sapatos e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Imagine a dor do profeta. Falar pela manhã isso, e à tarde sua esposa morreu. E a ordem de Deus é que ele não se lamentasse, nem chorasse, nem corresse lágrimas. Deus ilustra aqui a mensagem com a morte da mulher de Ezequiel, da mesma forma como Deus ilustrou sua mensagem ao Reino do Norte, com Oséias tomando uma mulher de prostituição e ela veio a prostituir-se, ele teve que tomá-la de novo para que o profeta Oséias sentisse na própria pele o que Deus sentia. Aqui, mesma coisa acontece com Ezequiel. Com Jeremias, ele ordenou que ele não se casasse, para que não tivesse filhos, porque fosse a destruição. Com Ezequiel, sua esposa morre. Olha só, e falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. Ele não podia chorar, nem lamentar sua esposa, assim como Deus também não ia lamentar a destruição da cidade de Jerusalém. E o povo me disse, não nos fará saber o que significam essas coisas que está fazendo? E eu lhes disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu profanei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo de vossos olhos e o regalo da vossa alma. E vossos filhos e vossas filhas que deixais cairão a espada. E fareis como eu fiz, e não vos rebuçareis, e não comereis o pão dos homens, da mesma forma que Ezequiel não podia comer. E tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas desfilhar-vos nas vossas maldades e gemerão uns com os outros. A mesma forma que Ezequiel não iria lamentar sua esposa, eles também não iam chorar pela destruição da cidade, porque era juízo de Deus, era Deus fazendo isso. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Então a morte da esposa de Ezequiel e como Ezequiel teve que fazer, serviu de sinal. Conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Então quando a cidade fosse destruída, aqueles que estavam no cativo manteriam seus turbantes na cabeça, teriam seus sapatos nos pés e não comeriam pão de homem, para lembrar a destruição. Ezequiel foi um sinal e a morte da sua esposa também. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo de seus olhos, a santidade de sua alma, e seus filhos, suas filhas, nesse dia virá ter comigo algum que escapar para te fazer ouvir com os ouvidos. No dia que Deus fizesse isso, viria alguém ter com Ezequiel para saber ele fazer. Nesse dia, abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falará por mais tempo, não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Então Ezequiel parece que ia ficar mudo um tempo, não é? Até que viesse a notícia. Faz lembrar Zacarias, que ficou mudo com a proclamação do anjo, até que seu filho nasceu. Ezequiel ia ficar mudo um tempo, com isso, até que viesse a notícia,
Aí nesse dia, então, Ezequiel ia abrir a sua boca para com aquele que escapar, e ele iria falar novamente por mais tempo, e não ficarás mudo. Naquele dia ele não ficaria mudo. Assim virás a ser um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. 2 sinais no capítulo 24, a morte da esposa de Ezequiel, como ele deveria proceder. Não choraria, não lamentaria, manteria o seu turbante na cabeça, seus sapatos nos pés. Isso era um sinal que era como o povo ia sentir quando a destruição do templo. Eles deveriam proceder exatamente como Ezequiel. E o segundo sinal, ele ficaria calado até que chegasse a notícia. Aí nesse dia, ele abrir-se-ia a sua boca e falaria novamente. Esse era outro sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Com isso nós concluímos o capítulo 24, as profecias contra Jerusalém, a Judá, contra Israel também, mesmo que Israel já tinha sido destruída, mas o porquê foi, capítulo 23 e 24, e chegamos na metade do livro do profeta Ezequiel. Ainda nos resta 24 capítulos, do capítulo 25 a 32, profecias contra as nações, 7 nações. Aí capítulo 33 e 34 aparece o pastor, 37 vai aparecer a visão do vale de ossos secos, não é? A restauração do povo, a profecia contra Gog e Magog, capítulo 38 e 39, e do 40 ao 48, o templo, a era milenial. Ezequiel conseguiu ver o futuro, predizer o futuro. Se esse comentário ter ajudado você a entender melhor a Bíblia, que é esse o propósito, coloque o sinal do joinha, subscreva, nos ajude a divulgar. Esse é o único canal no YouTube, já são mais de 940 vídeos que nós gravamos, que explica para você a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. Estamos nesse 26º livro do Antigo Testamento, e ao entrar você clica na foto, aí aparece o menu, você vai no playlist, você encontra de Mateus ao Apocalipse, vai encontrar do Gênesis até Ezequiel, e assim que acabarmos Ezequiel, iremos gravar Daniel, e depois os 12, e você terá a Bíblia toda completa para estudar livro por livro. Você também tem, às vezes, curiosidade, vai no search, coloca, por exemplo, Lucas 18, PR Eugênio Piacentini, pum, já vai lá e acha o nosso comentário. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém e amém.